Olá, estamos mais uma vez com o programa A Palavra que Renova Dia a Dia. E hoje vamos estar falando sobre os princípios para ser bem-sucedido. Fique com a gente. Olá, eu quero refletir com você hoje sobre o livro de Josué, capítulo 1, dos versículos 5 até o 9º versículo. Aqui ele fala alguns princípios muito interessantes na relação do homem com Deus, do homem com os seus líderes, enfim. É um processo que leva-nos a refletir em algumas receitas ou alguns princípios que Deus tem para que sejamos bem-sucedidos. Esse é um versículo que em apenas 2 versículos é mencionado o seguinte. No primeiro versículo do capítulo 1, verso 7, na parte B, diz assim, a palavra de Deus: para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, aqui fala algo que alerta a Josué se ele adotasse alguns comportamentos, algumas atitudes, por onde ele fosse, onde ele caminhasse, ele seria bem-sucedido. E na parte do versículo 8, na parte B do versículo 8, diz assim: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então aqui fala 2 situações para que o homem possa ser bem-sucedido. Então nós vamos aprender, para mim aqui contém a fórmula do resultado. Como nós devemos agir para ter bons resultados na vida. Independente se você é empresário, se você é dona de casa, se você é mãe, se você é filho ou filha, estudante, empresa, não importa, profissional. O que importa é o seguinte: aqui está uma fórmula do resultado, aqui está uma fórmula que ensina como, aonde você estiver, o que você fizer, você vai ser bem-sucedido. E se você adotar alguns princípios, tudo que você fizer, você vai prosperar. Os teus caminhos prosperarão. Então nós vamos refletir nessa fórmula aqui do resultado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: conhecimento não muda comportamento. Eu quero que até escrevam no vídeo para você marcar isso, ó. Conhecimento não muda comportamento. Então nós precisamos entender e compreender que na nossa relação com Deus ou com o Espírito Santo ou no nosso dia a dia, a palavra de Deus, ela realmente tem o poder de nos acompanhar no dia a dia, não só no domingo à noite na igreja ou só quando você está na igreja. A palavra de Deus, ela é frutífera em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que eu tenha um comportamento adequado à palavra de Deus. Tudo me é lícito. Eu posso fazer qualquer coisa, eu posso agir de qualquer maneira, ninguém está amarrando você, ninguém está aprisionando você, ninguém está te obrigando a nada. Tudo na relação com Deus é de espontaneidade. E aqui existem alguns princípios que vão fazer com que a gente reflita e dizer: espera um pouquinho, eu estou tendo este comportamento, eu estou conseguindo praticar, porque é o que a gente sempre ensina aqui e nas nossas ministrações, nas nossas palestras também, ou nas pregações, nós entendemos o seguinte, que o nosso futuro é semeadura daquilo que nós estamos plantando hoje. Não adianta eu só ter intenção e não ter atitude. É fundamental ter atitude. Agora veja bem, eu quero ler com você pausadamente agora, para que a gente possa crer nestes princípios. Olha só o que diz a palavra de Deus essa palavra foi dita para Josué. Olha só: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Ou seja, ninguém te poderá resistir.
Agora, nós cristãos muitas vezes cometemos um erro muito grande. Nós recebemos a promessa de Deus, olhamos uma palavra de vitória, eu creio que essa é uma palavra que Deus tem para todos os seus filhos. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Mas isso não significa que você pode fazer o que você quer. Isso não significa que você pode sair falando o que pensa. Isso não significa que você pode estar sendo alimentado por uma série de sentimentos de revolta, de contradição, de soberba e vai tratorando todo mundo. Não é assim a palavra de Deus. Então vamos ver o que diz aqui, ó. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o desampararei. É verdade? Essa é uma palavra de Deus que foi dada sobre Josué. E eu creio que essa palavra o Senhor Jesus também liberou para todos os seus filhos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está conosco, Ele nunca nos deixará e nunca nos desamparará. Você crê nisso? Então vamos ver. Começa assim, ó. Veja bem, no verso 6, o primeiro alerta profético, ou seja, o primeiro alerta que Josué recebeu da parte do Espírito Santo de Deus, da parte de Deus, foi: ser forte e corajoso. Então, este sentimento, este pensamento que alimenta a nossa alma, precisa estar constantemente dentro de nós para nos alimentar. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados ou aos seus pais. Olha só que interessante, ser forte e corajoso, porque você vai fazer herdar a promessa. Deus tem promessas para nós, Deus tem promessas para a nossa vida. Mas o que Deus quer é que eu seja forte e que eu seja corajoso. Corajoso e forte, não no sentido natural, não no sentido de ficar olhando as condições humanas, mas de olhar sempre para a palavra de Deus. O Senhor disse: nunca te deixarei e nunca te desampararei. Seja forte e corajoso para crer nessa palavra e não ficar olhando na situação. Se você olhar para a situação, provavelmente você vai ficar possuído de medo. Você vai ficar possuído de sentimentos de que você não vai conseguir. Por isso que a palavra de Deus sempre nos desafia, ou sempre desafia o homem na sua relação, é o seguinte: seja forte, seja corajoso, porque através de todo esse processo, Deus está com você, Deus está contigo. Olha só, mais uma vez, no verso 7, diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Mais uma vez, em apenas 2 versículos, nós estamos falando sobre como ser próspero, como conseguirmos as bênçãos de Deus. Aqui nós estamos falando quais atitudes temos que ter para alcançar bons resultados. Em 2 versículos apenas seja forte e corajoso para crer na promessa. Depois vem aqui, seja forte e corajoso. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Para ter o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido em tudo onde quer que esteja, ou em tudo que fizer. Veja bem, mais uma vez, ser forte e corajoso para acreditar na palavra de Deus, nos ensinamentos que recebeu do seu líder Moisés, ou seja, em todo o processo que caminhamos, temos pessoas que estão acima da gente
e que muitas vezes estão sendo usadas por Deus para nos orientar. E aqui diz: não te desvie para a direita e para a esquerda, ou seja, procure ter disciplina, procure ter comprometimento com estes ensinamentos e com esta palavra, porque só assim o seu comportamento é manifesto, ou seja, só assim você realmente muda, não fica só na dimensão da mente, mas começa a ter atitudes. Então, eu quero que você fique conosco. No próximo bloco, nós vamos estar dando continuidade a este princípio de tudo que você fizer, você ser bem sucedido. Fique com a gente. Continuando o estudo de hoje, que está baseado no livro de Josué, capítulo 1, versículos 5 até o 9, eu quero continuar esse princípio da palavra de Deus, que diz o seguinte: por 2 vezes, para que a gente possa ser próspero, o Senhor chama a atenção dizendo, ó, ser forte e corajoso, para olhar para a promessa, para você poder dar as promessas de Deus, ser forte e corajoso para seguir as orientações, para seguir aquilo que você definiu como a linha que você deve caminhar ou agir. Então, ser forte e corajoso para seguir isso. Agora veja bem, no verso 8, começa todo o princípio que nós temos que ter na conduta do nosso dia a dia. De fato, por onde você for, você quer ser bem-sucedido? De fato, tudo que você fizer ou empreender, você quer realmente prosperar? Então preste atenção no que eu vou ler agora. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar. Não deixe de falar e de meditar nas palavras da Bíblia Sagrada. A Bíblia, queridos, tem resposta para todas as áreas da vida humana. Aqui você realmente consegue encontrar a verdade da palavra de Deus. Então não deixe de falar. Eu gostei tanto desse princípio da palavra, porque primeiro é da relação homem com Deus, Deus tem promessa para herdar a terra, depois vem daquilo que você combinou com os seus líderes, ou daquilo que você combinou com o seu grupo. Aqui Moisés representa a liderança sobre Josué. Olha, você prestou atenção no que foi decidido? Então, no que foi decidido, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga, tenha disciplina, tenha procedimento, porque as coisas vão acontecer. Passo 3. Não deixe de falar e de meditar no livro da lei, porque quando estamos avançando, quando estamos fazendo as coisas, vão surgindo muitas vezes no meio do caminho situações que a gente não esperava. Acontecem às vezes fatos ou acidentes ou incidentes ou percalços da vida que a gente não estava esperando, mas a Bíblia diz assim: não deixe de falar, não deixe de falar, não deixe de meditar as palavras da Bíblia Sagrada, dia e noite. Dia e noite. Você já reparou que às vezes quando você está num ambiente, vamos dizer, religioso, você só fala coisa boa? Se você está no meio de de grupo cristãos, você só fala coisa boa. Saiu do grupo, parece que a tua boca só professa coisa negativa, só professa coisa ruim. De repente você vai para sua casa, num ambiente você é uma pessoa super doce. Num outro ambiente você é uma pessoa super azeda ou super amarga. Então não é assim. Nós temos que declarar a palavra de Deus dia e noite, meditar nela dia e noite. Por quê? Porque se eu deixar o meu emocional assumir a minha alma, pode ter certeza, eu vou estar oscilando o tempo todo. Eu vou estar uma hora falando coisa boa e depois uma hora coisa ruim, porque oscilamos. Então, quando o nosso emocional está embaixo, quando você está num pesar muito grande, o que nós temos que fazer é conforme diz essa palavra. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, refletir e não sair falando, e não sair metralhando, não sair amaldiçoando, não sair desistindo, não querer sair fugindo. Quantas pessoas têm a bênção de Deus para herdar?
no fruto do seu trabalho, seja uma posição melhor na tua empresa, ou seja uma empresa mais próspera, ou seja, enfim, em vários lugares Deus tem promessas para você prosperar e herdar, mas você não pode permitir-se oscilar somente pelo emocional. Isso é lógico que acontece, somos seres humanos, mas nós temos que tomar o cuidado, porque se você quer realmente, aonde você estiver, aonde quer que você andar, seja bem sucedido, e em tudo que você fizer prosperar, então eu preciso tomar muito cuidado, dia e noite, para falar e meditar e pensar, ou seja, refletir nas verdades e nos princípios da palavra de Deus, para que você cumpra fielmente o que está escrito. Isso é fundamental para que eu permita que o Espírito Santo de Deus esteja à minha frente. E não ao meu lado e não atrás de mim, mas à minha frente. O Espírito Santo na luta, na batalha, tem que estar sempre à nossa frente. Porque quando vem os dardos inflamados, quando vem as setas, quando vem os tiros contra a tua vida, é fato que você não vai cair, você não vai se frustrar, você não vai desistir, você não vai fugir e nem recuar, você vai permanecer ali, porque Deus sempre será contigo. Nada nem ninguém poderá te resistir todos os dias de sua vida. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Essa é a palavra que nós lemos aqui. Só que eu preciso tomar cuidado para fazer, ou seja, para meditar, para pensar em tudo aquilo que está escrito. Olha só então, ou seja, só depois deste comportamento é que os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde quer que fores. Esta palavra, eu creio, é uma palavra que tem me sustentado em várias batalhas da minha vida. Existem momentos na nossa vida que acontecem adversidades, acontecem investidas ou situações inesperadas. E quando a gente fala em prosperidade, lógico que uma delas também é a conquista material, conquista financeira. E coitado do homem que deposita sua alegria, que deposita sua segurança em bens terrenos e bens materiais. Coitado do homem que deposita sua segurança em poder, em posições. Coitado desse. Porque se tem uma coisa que oscila nessa terra, se tem uma coisa que oscila demais, é a parte econômica, é a economia. É uma coisa que oscila demais. Você colocar a sua segurança somente em situações materiais, ou achar que você é próspero e bem-sucedido só porque você é rico, ou só porque você tem uma boa posição estável ou muita força financeira, isso infelizmente não quer dizer nada, porque você pode ter tudo isso, pode não ter alegria, pode não ter paz, pode não ter esperança. Porque quando Deus quer prosperar o homem, Ele quer prosperar o homem em todas as áreas, espiritual, emocional e também a área material financeira. Nós precisamos buscar este equilíbrio, porque um milita contra o outro, um puxa o tempo do outro. Tem pessoas que não conseguem se dedicar ao lado espiritual porque só vão para o material. Eu louvo a Deus pela visão que tem dado ao Ministério Renovação em Cristo. Os nossos pastores, as nossas lideranças, são lideranças que trabalham parcialmente no ministério, porque dedicam parte do seu tempo espiritual e parte do seu tempo também no lado material, empresarial, profissional, enfim, para que isso venha gerar em nós o equilíbrio necessário, para que possamos não perder a sensibilidade do quão difícil é você administrar o tempo, remir o tempo, mas eu quero dizer, Deus tem palavra
Deus tem palavras de promessas de vitória para a tua vida, de que você venha herdar a terra prometida, de que você venha herdar o melhor de Deus nessa terra. Agora veja bem, Ele nunca vai te deixar e nunca vai te desamparar se você for forte e corajoso para obedecer a palavra de Deus. Ser forte e corajoso para seguir o que os teus líderes ou que a tua liderança junto com você combinou. Ser forte e corajoso para falar e declarar a palavra de Deus todos os dias da sua vida. Porque quando você começa a fazer isso, meditar nela, quando vem as adversidades, quando vem situações que a gente não tem discernimento, quando vem situações que a gente não sabe aonde buscar saída, pode ter certeza, é aí que entra o mover de Deus, é aí que entra o poder de Deus, é aí que entra a ação de Deus sobre as nossas vidas. Agora, é fundamental que você compreenda isso, é fundamental que você entenda isso, estes princípios da palavra de Deus. Não foi Deus que te ordenou, não foi Deus que te mandou, então o que Ele espera? Que você seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, não desista, não recue, porque Deus, Ele é contigo, querido. Deus é contigo, querida. Por isso que eu falo, a igreja é um grande restaurante. É onde você vai alimentar a tua alma para a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Então o teu espírito, através da tua alma, o teu espírito é alimentado. Quantas vezes no dia você parou para refletir na palavra de Deus? Quantas vezes você parou para alimentar o teu espírito? Então eu quero te desafiar hoje. Pare de ficar olhando nas situações, pare de baixar a cabeça, pare de permitir que o medo, a ansiedade, essa depressão, essa tristeza venha sufocar a tua vida. Pare com isso. É sinal de que teu espírito está precisando ser alimentado com a palavra de Deus. Então pegue a Bíblia, Deus vai falar contigo nesse dia, durante o dia. Abra a Bíblia, leia, declare, siga aquilo que Deus te orienta. Procure uma igreja, vá para a igreja. A nossa igreja está aqui bem localizada na cidade de Sorocaba. Você pode procurar o endereço no nosso site, mas participe de um grupo de estudo, um grupo da palavra de Deus, onde o teu espírito vai ser fortalecido e você vai ser bem sucedido, sim, porque Deus tem o melhor para a tua vida, sim. Todo esse processo que aconteceu na tua vida não é para ser o teu fim e nem é porque acabou, não, mas é um processo para você se fortalecer, é um processo para que você venha dar frutos mais fortes ainda em Cristo Jesus. Então, que você possa crer nessa palavra, medite no livro da lei, medite na palavra de Deus dia e noite, para ter o cuidado de fazer a tudo quanto nela está escrito. Só então farás prosperar o teu caminho e tudo o que fizeres serás bem-sucedido. Vou orar por tua vida, vou orar por tua situação e eu sei que Deus vai te fortalecer, porque há poder no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pai Celeste, esta tua palavra, ela está, Senhor, ó Deus, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, entendimento e compreensão, que é possível ser bem-sucedido, que é possível prosperar em tudo que fizer, mas se eu for forte e corajoso para fazer, ó Deus, conforme a tua palavra manda. Não conforme o sentimento do homem, não conforme a situação muitas vezes quer que a gente venha agir, ou desistindo ou recuando. Mas agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, venha aquietar este coração agora, venha aquietar esta mente agora, porque há poder no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo, ó Deus, que tem oprimido esta mente, tudo aquilo que tem colocado medo neste coração, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo e declaro a bênção de Deus e declaro o prosperar de Deus sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua empresa, sobre toda a fonte de renda sua. Eu declaro a vitória do Senhor, a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.